Ou até aqueles que, poxa, o motor já está lá com 800 horas, né? Está na hora de fazer um repower. É assim que fala? Repower, isso mesmo. Então, está na hora do repower. Então, a Nautmar também faz o repower do motor. Você coloca, você deixa o barco novo, com motor novo. Pode ser lá com a Nautmar, o Volvo é uma opção excelente. Miriam, muito obrigado. Queria agradecer a toda a sua família, recebeu a gente muitíssimo bem. É difícil a gente ver um ambiente assim tão bem organizado. De verdade. Eu espero de verdade. Eu sei que vocês ficaram até aqui, o último momento. Eu respeito muito o tempo de vocês. Então eu vou me dedicar ao máximo para eu conseguir entregar alguma coisa de valor para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Falar nisso. Não. Gente, vamos lá. Eu sou representante do grupo Nautmar, né? E a gente vai falar um pouquinho de motor Volvo. Só que eu vou convidar vocês a estender um pouco a conversa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eventualmente de mecânica ou de funcionamento do motor, se vocês quiserem ir para a linha do bate-papo, vocês estão muitíssimo convidados, tá? A gente vai tentar desenvolver uma conversa boa aqui com todo mundo, tá bom? Eu vou tentar puxar o motor. Vamos tentar puxar o motor um pouquinho para cá, para ficar um pouquinho mais fácil para exibir? Só deixar um pouquinho mais próximo aqui. Agora vira a frente para cá. Pera aí. Agora vamos... Isso. Todo mundo consegue ver mais ou menos aí? Então tá bom. Gente, esse daqui, especificamente, é um motor V8 de 350 cavalos, tá? Já é um motorzinho bem forte, já toca aí muita embarcação com segurança e às vezes apenas com esse motor já é suficiente aí para tocar uma 30 pés, alguma coisa assim com segurança. Então vamos começar a entender um pouquinho como é que é o funcionamento desse motor, tá? Vamos lá. Dentro do leque de opções de motorização da Volvo, especificamente eu vou me dedicar um pouquinho mais para a Volvo, mas se alguém tiver algum outro tipo de dúvida, a gente vai tentar discutir juntos também, tá? Mas nós temos ali duas grandes famílias, né? Uma família de V6 e uma família de V8. A família de V6 significa que a gente tem 6 cilindros. E no caso, esse motor especificamente, nós temos 280 cavalos. Ou seja, 4,3 litros. O que esse 4,3 litros significa? Isso é a litragem que cabe nos cilindros desse motor, né? Então, e esse motor, ele possui a transmissão SX, DPS e foil drive. Eu vou falar especificamente de cada uma dessas transmissões. A outra grande família que a gente tem é a de V8. E aí a gente parte para a potência de 300 cavalos, 350 cavalos, 380 cavalos e 430. Então vocês já vê que a família de V8 é uma família mais extensa ali em termos de potência. Ou seja, 300 e 350 cavalos, a gente vai estar dentro da família dos 5,3 litros. E 380 a 430, a gente vai ficar na família de 2,6 litros. Essa geração de motor, a gente já não tem mais a transmissão SX e a gente passa só a ter a DPS e a foil drive. Agora vamos falar um pouquinho de transmissão. A transmissão, ela nasce no formato SX. SX significa que a gente vai ter apenas um hélice. Já funciona muito bem, já é bem tranquilo. Porém, como a gente tem apenas um hélice, ele tem sempre a rotação para o mesmo lado. Então, rabetas e transmissões com apenas um hélice têm a tendência, ao longo do tempo, começar a desviar um pouco. Não é que você precisa ficar corrigindo a todo momento, mas ela tem uma tendência. É como se você tivesse um carro e esse carro tivesse um pouquinho desalinhado e ele tende a puxar um pouquinho mais para a direita.
Então é a mesma situação quando nós temos a rabeta de um hélice só. Funciona muitíssimo bem, porém ele já não é tão mais eficiente quanto a rabeta dual prop. Dual prop significa que a gente tem duas hélices contrarrotantes. A situação de duas hélices contrarrotantes, ela equilibra, né? Porque um hélice gira para a esquerda e outro hélice gira para a direita. Então a gente tem um equilíbrio de força distribuída. Então o barco tem uma tendência de seguir mais em linha reta. É um pouco mais confortável a direção e a eficiência de transmissão de potência do motor para a ponta do eixo do hélice é mais eficiente. E aí a gente tem a nossa foil drive. A rabeta foil drive era uma rabeta de uso muito específico. Ela é direcionada especificamente para esporte náutico. Tem algumas marcas mais famosas, tipo Malibu, que são direcionadas apenas para esporte náutico, que gostam de fazer puxar wake ou surfar na marola da onda. Esse sistema foil drive permite que vocês façam isso. Por quê? Qual que é o grande diferencial? Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o hélice na DPS ele está voltado para trás. O que isso significa? Significa que essa transmissão empurra a embarcação. Sendo que na foil drive o hélice é o contrário. E o que isso significa? Em vez de empurrar a embarcação, ele puxa a embarcação. E ele é relativamente mais eficiente porque, como ele está puxando a embarcação, a massa de água que essa rabeta pega, ela é limpa, ela é sem turbulência. Então, assim, o desempenho dessa rabeta é ainda um pouco mais eficiente. Porém, como ela é direcionada para esporte náutico, quando você aciona o trim dela, o que ela faz? Ela empopa o barco. Quando você empopa o barco, você levanta uma coluna, uma massa de água muito maior atrás do barco. E isso facilita que você, quem gosta de wakeboard, quem gosta de surfar na traseira da embarcação, isso é um sonho de consumo. Porém, não dá para, vamos supor, eu tenho uma rabeta DPS e quero colocar uma foil drive. Posso? Não. Foil drive tem que nascer com um projeto pronto, né? O hidrovê do casco, ele tem que ser preparado. O hidrovê, ele é um pouco mais plano, ele não é tão marcado como a grande maioria das embarcações. E para funcionar no ideal, a embarcação ainda tem que estar preparada para receber um lastro, como se fosse uma bolsa de água, que o próprio sistema da Volvo controla a entrada de água dentro do casco e a saída, porque essa água fica represada dentro dessa bolsa. Então, quanto mais a gente coloca lastro, mais a gente aumenta a coluna de água atrás dessa embarcação. E para quem gosta de ficar pulando onda, ficar surfando atrás do barco, aí é o sonho, né? Alguma dúvida aqui nesse ponto? Belezinha? Agora, vamos começar para o grande diferencial dos motores da Volvo, tá? Os motores da Volvo, aqui a gente já tem um salto de tecnologia bem significativo, que daí a gente já tem um diferencial. Eu vou te dizer, de quase todos os outros concorrentes do mercado, a gente entrega uma solução ainda única, tá? Porque o que acontece? Nós temos uma confecção de máquina 100% em alumínio. Então, bloco, cabeçotes, cárter, as grandes questões aqui do motor são de alumínio. Ou seja, a gente tem uma diminuição do peso da embarcação muito significativa. E a gente sabe que peso dentro de barco é algo que faz uma diferença incrível. Porque ele diminui o arrasto, melhora a condição de consumo e ele tem um efeito de corrosão muito menor. Porque, normalmente, os motores são feitos de ferro fundido. Então, a água salgada em contato com ferro fundido, a corrosão ela é inevitável. A gente tenta minimizar, mas impedir jamais. E agora, com uma estrutura 100% de alumínio, além do peso, a gente agrega uma vida útil nesse equipamento sem precedentes.
né? Então, assim, nesse sentido, já é muito legal. Alguém já ouviu falar aí em comando VVT? Sabe o que significa? Comando VVT é comando de válvula variável, ou seja, o nosso motor ele tem uma tecnologia para entender qual é a faixa de potência que ele está e qual é a quantidade de oxigênio que esse motor precisa receber. É como se a gente estivesse fazendo uma analogia com uma turbina mecânica. Então esse motor ele é eficiente na saída, então ele ajuda no planeio, ele tem um planeio muito mais facilitado, porque ele carrega, ele enche muito mais rápido do que o motor convencional. Então, o sistema VVT, como ele altera o tempo de abertura e fechamento das válvulas, ele se torna mais eficiente na saída e mais eficiente no final. Ou seja, isso é muito legal. Navegar com um motor que tem sistema VVT e um que não tem, parece que você está com um motor que um é muito mais forte do que o outro. Pode ter exatamente a mesma potência. Estamos falando de 350 contra 350. O que tem sistema de VVT já nativo, já projetado nele, você tem a sensação de ter um motor com muito mais torque. E o sistema de injeção. A grande maioria dos motores ainda estão no sistema multipoint. O que isso significa? Que cada bico injetor vai jogar o combustível, vai jogar a gasolina junto com a admissão, junto com o oxigênio. E essa gasolina mais o oxigênio vão se misturar dentro do ciclo do motor para fazer a explosão. Esse motor já não faz mais isso. Ele tem um bico injetor de alta pressão exatamente em cima da cabeça do pistão. Ou seja, a queima ela é muito mais eficiente, ela é precisa e ela é limpa, porque ela não tem desperdício. Não vai um pouquinho a mais, ela vai exatamente o que você precisa queimar naquele momento. Então, ainda assim, por peso, por tudo mais, mas pela tecnologia de injeção, ele se torna muito mais econômico em comparado com qualquer outro motor do mercado. Eu vi um pessoal aí perguntando de mufla. Quem que já teve problema com mufla aí com motor a gasolina? Já teve problema? Mais alguém aí já experimentou a situação de precisar trocar mufla? Vocês lembram que eu falei que o nosso motor é todo de alumínio, correto? Então, assim, a mufla também é de alumínio. Então, a manutenção que eventualmente se passava no passado por precisar trocar mufla de entre 4 e 5 anos, mais ou menos, que é a vida útil de uma mufla de ferro fundido, a mufla de alumínio, ela tem a vida útil igual à vida útil do motor. Ela não tem um prazo de substituição. Um motor bem cuidado, a mufla vai durar o mesmo tempo do motor, porque ela não sofre desgaste por 2 motivos. Primeiro, que ela é feita de alumínio, então ela vai ter uma questão de oxidação muitíssimo reduzida. E outra questão, a gente tem um sistema de arrefecimento fechado. O que significa sistema de arrefecimento fechado? O mesmo aditivo que vocês têm no carro, é isso que refrigera o motor. Apenas aditivo. Apenas aditivo. Então, dentro da mufla, não passa água salgada, só passa aditivo. Então, como é que é feito o arrefecimento se a água salgada não passa por dentro do motor? Ele passa por essa peça, que é o nosso trocador de calor. Então, aqui, o nosso aditivo, ele faz a troca de calor, ele mantém o motor na temperatura correta, e a água salgada refrigera apenas isso. E depois ela já é eliminada no escapamento. Ela não toca no motor. Então, a vida útil do motor aí que vocês já podem entender que ela vai ser maior, ela vai ser mais estendida, ela vai dar menos problema, porque os efeitos de desgaste, de corrosão e de agressão, a gente já conseguiu remover. Não troca. Trocador de calor tem vida útil igual o motor. A colmeia dele é de inox.
E a caixaria, ela é de um plástico como um baquelite. Ela, a não ser que você bata nele, a não ser que você amasse, esmague essa peça, ela é só manutenção de limpeza. Você vai tirar ela eventualmente a cada 2 anos para você fazer uma limpeza. O resto é vida útil constante. Você não tem tempo para trocar essa peça. Ó, sei lá, já tem aí uns 7... Não, já tem mais, já está para 9 anos que esse sistema está conosco. Eu tenho 7 concessionárias. Eu tenho concessionária em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Eu atendo toda essa região. Sabe quantas muflas eu já troquei em todas as minhas unidades? Nenhuma. Oi? Especificamente na água salgada. Se fosse na água doce, aí é covardia, né? Mas aqui na água salgada, as minhas unidades ficam Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Guarujá, Curitiba, Balneário Camboriú, Porto Belo e Matinhos. Então, quando eu falo para vocês que eu nunca fiz um pedido de peça de substituição dessa, é porque não zero problema. Aqui eu acabei me adiantando um pouco explicando o sistema de arrefecimento fechado, mas acho que todo mundo entendeu essa parte. O nosso sistema de rabeta, ele é extremamente preciso. Ele foi desenvolvido para dar suavidade. Então, não é aquela engate com um tranco, sabe? Então, as peças que fazem o engate são extremamente precisas. E é um sistema bem interessante, muito durável. Esse tipo de rabeta que justamente é a DPS, a gente até brinca entre os mecânicos, não, mas essa rabeta não quebra, né? Não dá serviço para nós. É uma rabeta extremamente robusta e durável. E todos os nossos equipamentos, eles possuem 5 anos de garantia. Como é que funciona a garantia? Porque essa garantia é a maior garantia do mercado. Desde que o cliente cumpra a rotina de manutenção que é estabelecido pela fábrica, 5 anos de garantia em tudo. Não tem, 2 anos de garantia, sensores, 1 ano de garantia parte elétrica. Não. Conjunto Volvo Penta, 5 anos de garantia. É isso. E um outro tipo de garantia são os serviços executados. Então, 2 anos de garantia para peças e serviços instalados dentro de um centro autorizado. Então, assim, é para tudo? Aí já não. Por quê? Não dá para dar 2 anos de garantia numa correia, não dá para dar 2 anos de garantia num filtro. Então, tirando os itens que já estão descritos como manutenção periódica, todo o resto, precisou trocar um sensor, 2 anos de garantia. Precisou trocar um coxim, 2 anos de garantia. Qualquer outra coisa que não tenha uma periodicidade para ser trocada, 2 anos de garantia, sem questionamento. Simples assim. Agora vamos falar um pouquinho da parte dos motores a gasolina. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa específica de motores a gasolina? Oi? Gasolina. Tá. O projeto não é internacional? Obrigado. Gasolina. Opa. Esses motores podem usar gasolina comum, tá? Por quê? A bomba de gasolina, ela foi preparada para o ambiente nacional. Chegou a vir um motor preparado com gasolina, com bomba europeia e americana, e começou a dar problema porque a gente percebeu que a mistura que a gente tem de álcool no combustível é prejudicial ao sistema de vedação das bombas. Então, o que acontece? O álcool, ele é higroscópico. O que essa palavra significa? Ele tem a propriedade de retirar a água do ambiente. E nós estamos num ambiente aqui
que é um ambiente naturalmente um pouco mais presente de água. Então, dentro do tanque, como assim? O tanque ele tem o respiro, ele troca ar com o ambiente. Esse ambiente já carrega um pouco mais de partículas de água. E o álcool tem a tendência de captar essa água, só que quando ele mistura, quando ele condensa essa água dentro do tanque, como a água ela é mais pesada, ela se junta ao etanol e ela desce para o fundo do tanque. Então, na primeira partida, quando você vai do motor, ele tem a tendência de puxar só o fundo do tanque, e aí vai puxar muito mais água ou álcool concentrado do que a própria gasolina. Isso é terrível para o motor, para qualquer motor. A nossa bomba de gasolina ela já é um pouco mais robusta, então já foram trocados as vedações, porque cada borrachinha que faz a vedação não é uma borrachinha aleatória. Ela é preparada para suportar os produtos químicos que afetam ela. O álcool, ele tem a capacidade de ele ser solvente. Então, algumas vedações que a gasolina não afeta, o álcool afeta. Então, precisou trocar alguns sistemas de vedações para ela se tornar mais robusta e confiável. Arrumado esse problema, mesmo assim, todas as nossas instalações possuem um pré-filtro de combustível. O pré-filtro de combustível tem a função de fazer a separação de água do combustível. É o famoso Racor. Vai? Então, assim, o Racor ele tem específico para gasolina, que daí você, antes de sair com a embarcação, pode drenar aquele resto de gasolina simplesmente para o sistema não puxar água pura. Você entendeu? Então, assim, a gente tinha uma mistura equilibrada em torno de 28% de etanol dentro da gasolina, e a gasolina Podium, ela tem 25%, ela ainda assim, ela fala, não, vou colocar uma gasolina Podium. Ela tem 25% de álcool, é isso. Né? Ela não é limpa de álcool, ela vai ter a sua octanagem alterada. A gasolina comum, ela tem uma vida útil de aproximadamente 30 a 40 dias dentro do tanque. A gasolina Podium, ela já passa aí para de 3 a 4 meses de vida útil. Então, às vezes, se você adiciona um pouco de estabilizador de combustível, ele até preserva, ele não melhora o combustível, ele não transmite, ele não deixa o combustível com maior octanagem. Não. Ele aumenta a vida útil antes de começar a degradação natural do combustível. O combustível parado, ele degrada naturalmente. Ponto. Né? Então, assim, se você quiser ter uma vida útil um pouco maior do combustível, coloque Podium, mas lembre-se, motor bom é o motor que se usa. Motor bom é o motor que trabalha. Motor parado, eu sinto muito em ser honesto com vocês, ele estraga sozinho. Tá? Porque o material que é empregado aqui, ele é feito para trabalhar sobre regime de pressão, alta caloria, resistente a óleo, resistente a componentes químicos. Então, se você deixa ele parado, ele tem uma tendência ao ressecamento. Então, assim, é importante funcionar o motor uma vez por semana, é importante, pelo menos uma vez por mês, talvez descer a embarcação para fazer um teste de mar com carga. Isso traz vida útil, saudável para o equipamento, e um equipamento bem cuidado vai servir vocês no sentido de respeitar o tempo de vocês. Porque vocês virem para cá, para passear de barco com família, amigos e tudo mais, e não conseguir usar esse brinquedo, é uma judiação. Então, assim, entender como cuidar bem é permitir que isso daqui esteja disponível para vocês sempre que vocês quiserem. Respondido? Vamos falar um pouquinho agora aí da história dos nossos equipamentos. A gente nasceu lá em 2023 no nosso primeiro sistema EVC. Os motores começaram a se tornar eletrônicos. Depois, ali em 2025, nasceu o sistema de direção eletrônica. Em 2026,
nasceu o nosso primeiro joystick. A Volvo Penta, ela é precursora em tecnologia. Então, tudo ela lança, depois a comunidade náutica vai começando a correr atrás ali para o negócio também desenvolver junto. Depois, em 2009, o sistema DPS, Dynamic Position System, é a nossa âncora, a nossa âncora para o GPS. Tá? Então, assim, a gente aperta o botãozinho e o barco fica precisamente posicionado onde a gente apertou. Depois nós vamos ter joystick steering. Isso significa você tira a necessidade da direção do barco. Você é capaz de pilotar a embarcação apenas com o joystick. Isso é bem interessante. Autopilot, principalmente o pessoal portuário, acaba utilizando isso muito. É um recurso muitíssimo interessante. Glass Cockpit. Glass Cockpit foi uma parceria que a Volvo Penta fez junto com a Garmin. Então, o painel de controle, o painel de monitoramento do motor, ele se fundiu com a tela de GPS da Garmin. Então, como os sistemas foram desenvolvidos em conjunto, você consegue ter todo o mapeamento do motor, mais a função de GPS da Garmin. Um sistema muito legal, muito interessante. Depois a gente tem o EVC2, que é uma evolução da nossa tecnologia. O Joystick Driving, que é piloto para embarcações mais pesadas. E o nosso Assistente Docking. O Assistente Docking é uma evolução do nosso DPS. Porque o DPS, essa âncora virtual, a gente apertava o botão e ele ficava precisamente posicionado. Existiu um desenvolvimento de software que permite que a gente, quando a gente aciona o Assisting Docking, mesmo com ele parado, ele permite que a gente faça ajustes com o joystick. Então, quando a gente vai fazer um posicionamento no pier, para abastecer, para deixar barco lado a lado, ele é extremamente preciso, porque ele corrige as ações do vento, as ações de correnteza, mais aquilo que você quer fazer. Ele te deixa livre para você manipular aquilo que você quer fazer, porém, ele não deixa de prestar atenção quanto que o barco está recebendo de empuxo. Independente de ser correnteza, independente de ser vento. Então, ele equilibra isso e deixa ele pronto apenas para você fazer a manipulação que você deseja. A parte climática, ele já entendeu o que precisava e já se resolveu, sozinho. Tem o Joystick Surf, que é o que eu comentei com vocês, que é a rabeta four-wheel drive, que permite você fazer o controle dela só com o joystick. Você consegue fazer a pilotagem para puxar o esqui, né, ou para puxar o wakeboard, só com o joystick. E depois você vem o piloto automático, porque daí você praticamente amarrou todas as funcionalidades do barco em um único sistema. A Garmin acabou, junto com a Volvo, criando um sistema de piloto automático que já direciona todo o sistema de direção automaticamente, e o controle do monitoramento do motor fica justamente parelhado com o GPS da Garmin, que daí você coloca no piloto automático e você tem todo o conjunto de solução em um único lugar. E agora começam algumas coisas interessantes, bem interessantes. A gente começou a prestar atenção que tinham situações onde existia uma venda de troca, uma embarcação que já tinha sua vida útil, mas daí essa embarcação tinha o painel já um pouco mais antigo, tinha aquele reloginho com um monte de craquelinha, alguma coisa do tipo. E a gente começou a pensar como fazer a atualização desse sistema, porque a nova geração já estavam saindo ou com tela touchscreen ou com relógios já totalmente digitais.
Então a Volvo começou a desenvolver a possibilidade de você pegar a antiga geração de monitoramento e transformar para a nova geração. Todos os motores que são EVC, ou seja, desde 2003, eles já podem fazer essa atualização de painel. Porque às vezes você compra uma embarcação e o painel ali, putz, poderia ser um pouco mais bonitinho. Dá para você fazer todo um trabalho, trocar ele por fibra de carbono, trocar os relógios, e aquele barco que já tinha ali os seus 5, 10 anos, vai ficar com cara de embarcações novas. Isso é muito legal. E eu fiz isso no meu barco, tá? Ficou muito legal. E aí, aprimorando isso, existe um kit upgrade. O que isso significa? Eu não sei se o pessoal se recorda, mas as primeiras embarcações com motores eletrônicos possuíam esse tipo de manete com esse tipo de joystick. Então era aquele manete de bolinha. Muitas embarcações ainda têm. Só que existe uma possibilidade da gente atualizar todo o sistema eletrônico. Aqui começava com EVC-C, EVC-D, e a gente migra tudo para o EVC-E. O EVC-E já permite, e o kit já vem com isso, tá? O kit já vem com joystick novo, já vem com um manete novo. Ele possibilita a gente colocar o glass, porque nessa versão a gente, o software não comporta, na verdade o software não, desculpa, o hardware que é do EVC não comporta tela touchscreen. E aí nesse caso, quando a gente faz a migração e traz a nova tecnologia, todos os acessórios da Volvo ficam disponíveis mesmo para embarcações com mais de 10 anos de uso. Então a gente consegue dar um retrofit muito interessante. Colocar piloto automático, colocar joystick, colocar tela de glass. Fica uma embarcação que possa estar com intenção de ser reformada, fica com carinha de nova, muito fácil. E tudo isso, como eu falei, 2 anos de garantia. Lindo, lindo, lindo. Tem um videozinho que mostra um pouco do funcionamento, principalmente do Docking Assistant. Pode. Tem som? Aqui, vocês conseguem ver na prática como é que uma embarcação se comporta quando ele vai fazer uma ancoragem, tá? Então, assim, é interessante prestar atenção que mesmo com influência de vento e com influência de maré, a embarcação fica absolutamente parada e ela respeita exatamente o movimento que você vai dar no joystick. É uma pena que não está com som, hein? Tá. Adianta só um pouquinho, deixa eu ver se... Só adiantar ele aqui. É aqui? Não. Pula o vídeo que daí. Não, tudo bem. Então pode passar. Pode dar um enter aí e passar. Pode dar um enter total aqui. Tá bom. Não, desculpa. Então. Gente, é uma pena, eu queria mostrar para vocês na prática como que o sistema DPS funcionava, porque é bem interessante, porque ele consegue posicionar, mesmo com vento, ele consegue equalizar o empuxo que o barco está recebendo, e ele permite que você tenha a tranquilidade para você fazer exatamente a manobra que você precisa. Então você vai colocar o barco na vaga,
tá ventando, tá com maré arrastando, não tem problema. O computador já reconhece isso, equilibra, e ele permite que você faça a manobra necessária apenas com o joystick. Então isso é um recurso bem interessante para quem já tem barco em yacht club, alguma coisa que tem que colocar em vaga estreita, ou vai parar num pier para abastecer, ou mesmo vai pegar uma boia, porque você consegue chegar muito próximo da boia, apertar o botão, ele vai ficar posicionado, você desce do barco ali com um croquis, o motor fica ali só controlando a posição dele, você mesmo vai com o croquis,